Boa tarde para todas e para todos. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar participando desse colóquio, toda a equipe do Alice, ao meu querido Boaventura, intelectual e amigo, que eu admiro, as pessoas que estão aqui comigo agora, Cristiano e os demais convidados. E fiquei pensando, ao ouvir o Cristiano, né, o que poderia eu falar sobre essas conversas sobre o mundo. E a referência para nós, das famílias, é uma referência muito forte, né? E eu também me lembrei da minha família. E fiquei me lembrando de uma pergunta que me fizeram. Porque, quando eu me preparei para essa conversa, eu dei o nome do que eu gostaria de falar sobre o movimento negro brasileiro como uma afirmação da presença do Sul. O Brasil, como nós sabemos, quem são os brasileiros, quem é estudioso do Brasil, é um país com muitas contradições, com uma diversidade cultural enorme, ao mesmo tempo com muitas desigualdades sociais, e que convive dentro dele, nessa perspectiva que nós trabalhamos aqui, com o Norte e Sul, dentro do próprio país. E há coletivos sociais que lutam, né? E eu diria que esses coletivos sociais que lutam por uma democracia, que lutam por uma sociedade mais justa, que lutam pelo direito à diversidade, o direito à diferença, eu colocaria esses grupos, esses coletivos sociais, nessa perspectiva do Sul, dentro do próprio Brasil, nas lutas contra, ou não diria contra, nas lutas para uma superação do Norte nesse nosso país. E, inspirada no Castiano, do Norte em nós e do Sul em nós, essa tensão e esse conflito que é produtivo. E, então, eu já escrevi várias vezes que o movimento negro brasileiro ele tem sido o meu lugar de aprendizagem, meu lugar de aprendizado. E eu sempre fui uma educadora, e uma das perguntas que o Boaventura nos colocou era se nós poderíamos ter aprendizagens recíprocas quando pensa essa relação tensa entre o Norte global e o Sul, o Norte imperial, o Sul, como que existe a possibilidade de aprendizagens recíprocas. E, quando refletia sobre isso, Boaventura, eu pensei, sim, como educadora, eu nunca poderia dizer que não é possível processos de aprendizagem. Mas acho que, nesses processos de aprendizagem, há muitas tensões, e as aprendizagens nem sempre são tranquilas e homogêneas. Elas são conflituosas, elas são tensas, e não são instantâneas. Demora-se, às vezes, meses, dias, anos, séculos para se aprender. E eu penso que, no Brasil, na luta pela superação do racismo brasileiro, que é um tipo de racismo extremamente complexo, todos o são, cada sociedade a seu modo, mas eu penso que, no caso da sociedade brasileira, nós vivemos o que outros estudiosos já falaram, um tipo de racismo ambíguo, insidioso, porque ele se afirma através da própria negação. Então, ao mesmo tempo que somos muito diversos, um país extremamente mestiço, nós temos, e já foi apresentado aqui hoje, uma situação de desigualdade racial muito intensa, que caminha e se mistura com uma desigualdade socioeconômica, se complexifica com uma desigualdade de gênero, e faz muito pouco tempo que a sociedade brasileira tem se debruçado para entender e apontar alguns caminhos para esse fenômeno tão complexo. E nós que trabalhamos na luta contra o racismo no Brasil, pela superação do racismo, seja no plano teórico, seja no plano político, seja no plano político, acadêmico, há uma situação muito delicada, porque que vem se atenuando nos últimos anos, nos últimos tempos, mas ela ainda nos acompanha. Parece que nós temos que provar que o racismo existe. E isso é muito complicado, porque isso sempre vem para a nossa subjetividade, para alguém que fala que você é que está vendo o fenômeno onde ele não existe, porque a nossa sociedade não existe o racismo. Então, parece que você fala de alguma coisa que é invisível, mas que, no fundo, no cotidiano da sociedade brasileira, nas brincadeiras, no que nós temos de resquícios da escravidão, nas relações das hierarquias, na mistura com a desigualdade econômica, esse racismo ele vai se afirmando. Mas, quando nós vamos para um debate público, muitas vezes quem luta contra o racismo é acusado de fazer o racismo. Isso é muito delicado, é muito complexo para o movimento social negro. E eu vejo que, nos últimos 10 anos, na sociedade brasileira, 10, 12 anos, que tem conjuntura política no plano federal, tem a emergência mais forte dos movimentos sociais, tem uma série de situações,
mas eu penso que, nos últimos 10 anos, o movimento negro brasileiro, com toda a sua complexidade, suas disputas internas, não é homogêneo, ele tem reeducado a sociedade brasileira para olhar para as relações raciais, para olhar para as questões do racismo e como ele aprisiona todos nós, o racista e o antirracista. E isso aí é uma tensão que eu vejo também nessa perspectiva desse conflito sul e norte. E uma vez me perguntaram, mas como é que você começou a fazer essa discussão? Como que você chegou ao movimento negro? E eu retomo a minha família, a minha infância, porque eu venho de uma família negra muito pobre do interior de Minas Gerais, o estado, na região sudeste do país, e uma família que se afirma como negra. É uma família, eu não aprendi em família a me ver negativamente como uma criança negra quando criança. Meu pai era um ativista de movimento popular, era um homem que eu admirava muito, já falecido, minha mãe ainda é viva, e o meu pai era aquele que lutava por saneamento básico, ônibus que não tinha, ele era uma pessoa das lutas sociais. E talvez isso, claro, né, para a família, ele nos criou, e a minha mãe também, com muita dignidade de sermos quem somos. Porém, o meu primeiro contato com a discriminação racial, com o preconceito racial, e aí se explica, né, talvez, né, as escolhas que nós fazemos depois de adulto, foi na escola. Foi quando entrei para a escola e que eu me lembro que uma coleguinha, nesses conflitos de crianças, uma coleguinha branca, ela olhou para mim e me xingou, porque estávamos brigando lá, divergindo, de cabelo de bombril. E eu nunca tinha ouvido alguém falar aquilo sobre o meu cabelo, porque minha mãe penteava meu cabelo com muito carinho, fazia penteados muito bonitos, e sempre falava que eu estava bonita. E eu sempre ouvia essa referência na minha família quando criança. E eu fiquei tão chocada, porque, na hora, veio a imagem, é tão interessante que eu lembro disso como se fosse hoje, e me emociono, inclusive, que me veio a imagem do que era um bombril, uma bucha de aço que minha mãe usava para limpar as coisas, e eu fiquei tão impactada. Eu me lembro, eu tinha 7 anos, que eu voltei para casa, e a primeira coisa que eu fiz foi ir ao armário e pegar uma esponja do bombril, e segurei. E pensei assim, mas meu cabelo não é assim. E eu fui para minha mãe e falei com ela, mãe, falaram isso comigo na escola hoje. A minha mãe ficou muito impactada também. Eu tenho uma irmã mais velha muito brava, que ficou muito brava, e me ensinou umas coisas bem feias para eu falar com a minha colega se ela falasse isso comigo de novo. E eu fui munida para a escola no outro dia. E, no outro dia, o que hoje nós chamamos de bullying, né? E é preconceito racial nesse caso, essa colega, de novo, incisivamente, foi e me xingou de novo. E eu falei tudo de feio que a minha irmã tinha me ensinado. E ela ficou muito assustada e começou a chorar. E aí fomos para a professora, e a professora nos chamou e falou, Nilma, mas você é uma pessoa, né, uma criança tão gentil, como é que você vai falar umas coisas tão feias dessa? E eu falei com ela, olha, a minha irmã me ensinou que, quando alguém me destratar assim, eu tenho que reagir, porque isso é mentira. E aí eu passei a ficar muito corajosa, enfrentando situações de racismo na escola. E, futuramente, eu venho a ser professora, educadora. E, num determinado momento da minha vida, eu trabalhei em escolas públicas e em escolas privadas. E onde foi que eu comecei a questionar que eu tinha que fazer um movimento ou outro político de superação do racismo, inclusive entender esse fenômeno do ponto de vista teórico, para trazer alguma contribuição que eu pudesse para a sociedade? Foi quando eu me peguei, como professora e mulher negra, trabalhando numa escola pública de periferia, em Belo Horizonte, já estávamos na capital, e fui admitida para trabalhar numa escola privada de classe média alta, e fui a primeira professora negra daquela escola, só com crianças brancas. E eu tive um choque, naquele momento, muito desafiador, das crianças chegarem no primeiro dia de aula e olharem para mim, algumas não queriam entrar na sala, e eu tive que fazer toda uma negociação com aquelas crianças, dos pais das crianças irem perguntar se eu tinha mesmo condições de estar ali trabalhando, que era uma professora tão diferente, dos meus alunos falarem que eu parecia com a babá. E eu, para me afirmar, eu comecei a negar a escola da periferia, onde os meus iguais estavam. O sul em mim, o norte em mim, né?
E quando eu me peguei com esse movimento de negação daquilo que era mais próximo de mim, naquele conflito que eu estava vivendo, eu falei, não, eu não posso cair nas malhas do racismo, eu tenho que sair dessa armadilha. E qual que foi um caminho que eu escolhi? Eu vou tentar compreender como que nós vivemos e somos enredados por esse processo e como que nós podemos sair dele e construir um processo de ensino-aprendizagem, de se reeducar e educar os outros nesse processo. E foi assim que eu fui estudar. Olha, a minha dissertação de mestrado foi a professora negra que vi de perto, um acerto de contas com o meu próprio passado. E daí enveredei para o movimento negro. E eu me lembro que a primeira sensação que eu tive quando cheguei num encontro do movimento negro foi do orgulho de encontrar pessoas como eu, a grande maioria, havia brancos também, há brancos no movimento negro, aliados da luta antirracista, mas lógico que a grande maioria são negros. E quando eu encontrei aquele grande grupo de pessoas que estavam irmanados de uma luta comum, que era uma luta de reeducação de si mesmo e da sociedade, para que a gente construísse um país mais justo, um Brasil mais justo e um Brasil que superasse o racismo. E, ao ver todas as cores, todas as estéticas, todos os tipos, todas as brigas políticas, é como se falasse assim, a sociedade está viva. Então, eu acredito muito que a mudança na sociedade brasileira e os caminhos que nós temos mudado com todos os problemas que temos no Brasil se deve muito não só à esfera que vem do Estado, mas às lutas sociais, às lutas que vêm de baixo, às pressões, desde a época da ditadura. E quando nós vamos enveredando para tentar entender a nossa história no Brasil, quando estamos nos cursos de graduação, de licenciatura, em que os estudantes estudam os movimentos sociais, a ditadura militar, a luta contra a ditadura, alguns movimentos sociais são invisíveis. E o movimento negro tem sido invisível durante muito tempo. Agora a gente começa a entrar. Então, você estuda os trabalhadores, os professores, os operários, mas a luta antirracista, no período da ditadura militar e pós a ditadura militar, ainda é muito pouco estudada no Brasil. Então, são caminhos que eu acho que, além de nós termos que conversar sobre o mundo entre nós mesmos, que estamos, digamos assim, irmanados do eixo sul, é como que nós vamos fazer também essa conversa com quem não está nesse eixo, não é isso? Como nós vamos conversar com quem não está, entre aspas, convertido para um determinado ideal de sociedade, de luta política. E aí entra o grande papel do movimento negro quando ele tematiza para a sociedade brasileira questões que antes o Brasil não discutia, e, inclusive, não tinha políticas de Estado, ou não era uma preocupação do Estado, como, por exemplo, violência contra as mulheres negras, genocídio e extermínio de jovens negros, intolerância religiosa com as comunidades terreiros e as religiões afro-brasileiras, a imbricação entre a desigualdade racial e a desigualdade social, na tentativa de superar essa ideia de que negros são discriminados porque são pobres, não porque são negros, ou porque são negros e pobres. A discussão sobre raça como uma construção social, a política de cotas, ações afirmativas hoje. Nós temos hoje também uma discussão que cresce sobre reconhecimento quilombola e das terras quilombolas. Então, tem uma série de temas que a universidade hoje começa a trazer como temas para estudo, mas que, na realidade, são vida, são vivências. E tem sujeitos sociais concretos que trazem à luz para a sociedade brasileira essa discussão, e que ela sai dos fóruns específicos da militância desse movimento e ela ganha um espaço na sociedade brasileira. Aí, a última pergunta, para terminar, mas e aí? Consegue-se superar o racismo? Eu diria que essa é a grande batalha, o grande objetivo do movimento negro como um movimento social. E é sempre uma aposta de que a gente vai caminhar com aprendizagens recíprocas, que não sejam só aprendizagens tão duras assim, mas que, mesmo na dureza, a gente construa algo comum e que a gente consiga fazer algum tipo de debate, de diálogo, para que essa sociedade, no caso o Brasil, mas vamos pensar em outras sociedades também, fique uma sociedade digna para todos, e não somente para o grupo que levanta uma demanda específica, como é o caso do movimento negro. Então, hoje, eu, como reitora de uma universidade que é responsável por fazer uma integração internacional com a África e com o Timor-Leste, eu vejo quão dura é a lógica estatal
da universidade. Como é difícil você fazer epistemologias do Sul na gestão. Conversava sobre isso com Boaventura. Mas vir aqui foi muito bom para mim, para reavivar essa chama da possibilidade, sabe? E de pensar que eu não seria quem eu sou se eu não acreditasse nessas lutas e se não estivesse fazendo o que eu estou fazendo. É isso. Obrigada.